Seja bem-vindo ao nosso podcast Mulheres de Sumaré. E hoje nós estamos no nosso segundo episódio e nós continuamos conhecendo a história de mulheres incríveis aqui do município. Hoje nós estamos falando com duas mulheres que têm um projeto assistencial lindo. O nome do projeto é Semeando Amor Palavra. Nós vamos conversar com elas sobre como é cuidar de crianças, como elas começaram esse projeto. Nós vamos falar com elas sobre a história de vida delas. E eu queria te convidar a acompanhar esse podcast do começo até o finalzinho, porque eu tenho certeza que vocês vão aprender e vão conhecer lindas histórias e lindas experiências. Então, boa noite, meninas. Boa noite, Pábula. Boa noite, Gleice. Boa noite, Mônica. Boa noite a todos que estão nos ouvindo, que estão nos vendo, né? Que você venha fazer parte desse momento lindo que estamos vivendo aqui hoje. Boa noite, Simone. Tudo bem? Boa noite, Gleice. Agradecendo, já aproveitando a oportunidade para agradecer o convite e convidar todos a participarem, não só do podcast, mas também das ações sociais. Ótimo. Boa noite, Mônica. Boa noite. Eu quero começar agradecendo, né, a Deus por nos trazer aqui mais uma vez. E eu tenho certeza, né, que muito a gente tem que aprender com essas duas, viu, Gleice? Porque o projeto é lindo. E eu agradeço a Deus mesmo pela oportunidade, né, de ouvi-las. Eu não conheço o projeto todo, né, mas pelo que dizem é maravilhoso. Com certeza, gente, nós vamos aprender muito. E nós vamos começar assistindo um vídeo para vocês conhecerem um pouquinho do trabalho que elas fazem ali na região do Matão, em Sumaré. Vamos ver o vídeo? Logo, logo ela então frutificou. Semeador vai levando a semente e vai lançando pelos campos do Senhor, perseverante a palavra anunciando, levando sempre a mensagem do amor. Agora eu vou explicar direitinho a parábola do semeador. A semente é a palavra de Deus. As sementes que caem à beira do caminho, sobre as pedras e no meio dos espinhos, nem crescem porque não tem raiz. Mas a semente da palavra que cai em boa terra, que é o nosso coraçãozinho, Perfeito, gente. Daqui a pouco a gente frutifica. vai falar um pouquinho sobre o projeto, né? Mas eu queria primeiro começar conhecendo a história de vida de vocês, porque eu acredito que para vocês se doarem tanto para outras pessoas, né? Vocês devem ter uma história aí de luta, de garra, né? Para que vocês chegassem, para que fizesse com que vocês chegassem a esse ponto de ajudar o próximo. Então, me conta um pouquinho sobre a vida de vocês. Pode começar com a Simone. Como foi a sua infância, adolescência, até chegar agora nessa fase adulta em que você é uma pessoa que colabora com a sociedade. Então, eu nasci e cresci em Sumaré. Não sou sumarense, porque na década de 80 não tinha maternidade no município. Então, nós nascemos, a maioria, nas cidades ao redor. Então, sou de Campinas. A ação social, sou filha de nordestinos. Então, o acolhimento é uma característica, né, do nordestino. Fui evangelizada na infância. Então, isso também fez a diferença, que foi numa escola bíblica de férias, uma EBF. E como professoras, vocês sabem o que a gente faz quando volta das férias. A gente não relata o que você fez nas férias? Então, o meu relato do que eu fiz nas férias, já que os meus pais precisavam trabalhar, era a EBF, o que eu vivia na escola bíblica de férias. Então, por isso eu valorizo tanto. E por isso que eu estou nesse meio, porque da mesma forma que alguém me amou primeiro, né? Me apresentou Jesus, mudou a minha vida e, por consequência, alcançou os meus pais, eu dou tanto valor à escola bíblica de férias, independente da forma que eu esteja trabalhando, sempre EBF eu participo. E aí eu quero alastrar esse amor de Deus também às outras crianças.
Que lindo, né? E você, Pábula, conta a sua história. Eu nasci em Mojimirim, a gente veio para Sumaré por volta de 92. Passei praticamente a infância e a adolescência aqui. E é muito lindo, né? Porque eu fui criança, raiz, aquela criança que andava descalça, estourava joelho, estourava pé, e tudo ali, né, na região do Matão. E hoje, né, conheci Cristo na adolescência, que foi o diferencial na minha vida. Conhecer Cristo na adolescência. Teve pessoas realmente que falaram assim, não, eu vou investir no improvável. Porque aquela criança suja, aquela criança que a mãe tinha que trabalhar, aquela mãe que não podia estar presente o tempo todo com o filho, tinha que ter o irmão mais velho cuidar do menor. Eu vivi isso. E a gente sabe que quando um irmão cuida do outro, não é como se a mãe estivesse cuidando, né? Eu vivia para a rua, não tinha horário para nada, porque era um adolescente cuidando de uma criança. E isso, quando eu conheci Jesus, ficou bem claro na minha vida, o amor de Deus. É justamente isso que Deus colocou nas nossas vidas agora. Aquilo que Deus plantou lá na minha adolescência está sendo plantado hoje no coração das crianças. Tem crianças ali que começou com a gente pequenininha. E eles tinham assim uma maneira muito difícil de viver, mas eu vivi daquele jeito. Eu vivia para a rua, eu ficava correndo atrás de cabelo, de cavalo, bola, tudo que possa imaginar. Né? E teve pessoas que investiu em mim também. E é isso que me levou a fazer esse trabalho voluntário, sem fins nenhum lucrativo, que muitas das vezes tiramos do nosso, que muitas das vezes não, é todas. Todas, tiramos do nosso, dividimos aquilo que Deus nos supre para dividir com eles. E o retorno não é um retorno financeiro, é um retorno de amor. É um retorno de amor. E isso não tem preço que pague. Porque o olhar de uma criança... Eu entendo a pessoa que me evangelizou hoje. Porque da mesma maneira que eu olho para o pastor que me evangelizou na adolescência, é o olhar que as crianças olham para mim hoje. Um olhar de amor, de respeito. É o verdadeiro. E transmitir o amor de Cristo é o que vale. É o que vale. Para mim é o essencial. É a única coisa que me importa. Né? A gente levar assistência, levar o básico, levar uma cesta básica ou uma roupa, isso aí é obrigação nossa. Mas levar Cristo traz a mudança. Mostrar outra perspectiva, eles não têm que viver naquilo ali. Porque quando eu era criança, para mim, o povo falava assim, vai ser uma drogada. Vai ser uma prostituta. Porque eu sempre gostava de andar de descalça. Se tivesse 10 moleques, o 11 era eu ali no meio. Então, eu era o improvável. E Deus tirou o improvável de lá. É assim que a gente mostra na vida deles. O semeando amor e palavra é justamente isso. É mostrar o amor de Deus. Sem ministrar placa, sem colocar denominação. É Cristo. É Ele que transforma, é Ele que muda. É Ele, tudo por Ele e para Ele. Que é a transformação. E eu agradeço a Deus por ter me transformado dessa maneira. Porque se hoje eu sou uma pontinha de uma adulta, eu falo que eu ainda tenho que aprender muito, 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 muito mesmo. Mas um pouquinho da centralidade que eu tenho hoje foi porque Cristo foi ministrado para mim na adolescência. Que a gente nunca se afasta daquilo que Deus tem para a gente. Ainda que passe dias e dias e dias, quando a gente tem a palavra do Senhor plantada na infância, na adolescência, permanece para sempre. É bíblico, ensina a criança o caminho que tem que andar, ensina o jovem o que tem que andar. Não é só dever do pai e da mãe, é dever nosso, da sociedade. Mostrar que eles podem mais, que eles merecem mais. E Cristo nos dá o mais. Exatamente. É lindo ouvir, né? A história de vocês, né? Porque mostra que vocês vieram de um ambiente improvável, né? De uma infância que talvez poderia ter levado para outros caminhos, mas o conhecimento de valores, né, bíblicos, de valores cristãos, fizeram com que vocês enveredassem por um caminho que ajuda o próximo, por um caminho de solidariedade, de humanidade, né? Então isso mostra o quanto o evangelho, ele não é só uma questão espiritual de salvação, mas o evangelho, ele é uma questão social mesmo.
né? O evangelho salva as pessoas não só espiritualmente, mas salva as pessoas intelectualmente, financeiramente, fisicamente, né? Isso é lindo de ver. Você quer falar alguma coisa, Mônica? E eu tô admirada, eu nunca imaginei que ela fosse de Mogi e nem que ela não era de Sumaré, acredita? Eu achei que era verdade, eu achei que eram meninas da região do Matão. Eu não achei que eram, assim, de cidades vizinhas, né? Interessante, pra você ver como que surpreende, né? Você Surpreende, conversar. deve ver. E por que vocês vieram para cá mesmo? Por que Quando, você veio quando eu vim para cá, Sumaré? meu pai foi transferido de serviço. Eu não tinha pai, na verdade, é isso. Fui criada por padrasto. É o presente que Deus dá, né? Tem bônus que Deus dá na nossa vida, né? Não conheci pai biológico, mas tinha um padrasto que supriu todas as necessidades emocionais de pai e financeiros, né? Que no final da vida dele, eu abracei ele e falei assim, você escolheu ser meu pai, hoje eu escolho ser sua filha, né? E isso é importante na vida da gente. E quando ele foi transferido de emprego, né, foi um baque, porque a gente morava, tinha uma condição boa em Mogi Mirim. Não era aquela condição que a gente veio para cá. Quando a gente chegou em Sumaré, no bairro Matão, tinha acabado de asfaltar o bairro. Então, tinha as ruas ainda que o esgoto estava correndo ainda, céu aberto. Né? O Parque Holanda tinha acabado de ser asfaltado. Nova Terra não tinha asfalto ainda. Então, a gente tinha que... A minha mãe tinha que trabalhar, deixar as duas filhas menores em casa para poder suprir também, ajudar ele a suprir, e ele emprego novo, vivendo numa cidade nova, uma situação nova, e deixar os filhos ali. A gente teve que se virar, né? E morar em Sumaré, no início, para a criança, foi difícil. Mas depois que eu cheguei à adolescência, que eu já tinha uma história aqui, para mim, falei assim, não, Deus, eu não quero voltar para outro lugar, não. Minha mãe várias vezes cogitou, vamos voltar para Mogi Mirim, lá tem parente, vai nos ajudar. Não, mãe, vamos ficar aqui, vamos lutar. Aí eu tô começando a ter idade para trabalhar, minha irmã, idade para trabalhar, vamos trabalhar aqui, né? Isso na adolescência. E agora na jovem... Eu sou jovem, muito jovem, muito jovem. E ser jovem agora na presença do Senhor e morar ali no Matão, eu não troco. Não troco. Não troco Sumaré, não troco o meu bairro, porque eu vi essa cidade crescer. Ainda não tendo muita noção do que estava acontecendo, mas eu cresci ali. Então, mas por que você quer implantar as coisas só ali? Se eu não implantar onde eu estou, tentar mudar a realidade de onde eu vivo, eu vou mudar o quê? Vou mudar onde? Né? Então, eu não troco Sumaré. Eu não troco. Gosto. Mais uma pergunta. Posso? Claro. Se Deus, nas suas orações, na palavra de outras pessoas, ele confirmasse que era para você fazer o ID. Olha, Pábula, agora, até aqui, maravilhoso, você fez. Até aqui, você fez com zelo, cuidou. Mas eu preciso de você em outros lugares. Há um tempo determinado para todas as coisas. Eu sempre ouvi isso de Deus. Aquieta teu coração. E se Deus mandar, porque Deus ele não pede, ele manda, eu sou serva. Eu não discuto. Posso ir chorando, mas eu não discuto. Eu simplesmente vou. É porque a gente sabe o quanto você é instrumento de Deus, né? Eu já vi você orando, não vi você pregando, mas a gente já viu ela direcionando. Eu tive o privilégio de você orar para mim, né? Um pedido de Deus que fez para você. Amém. Mas eu fico pensando, porque Deus ele não guarda os pequenos tesouros assim escondidinhos, né? Mas é no tempo dele, a hora é dele. Se ele permitir, né, que o projeto cresça ou que a gente se expanda para outros lugares, né, para outras cidades, outros estados, né? Quando era jovem, pedi para o senhor, eu quero ser missionária na África. Hoje eu já reduzi o meu pedido, falei, senhor, é pesado ser missionária na África, deixa eu fazer por aqui. Mesmo, Deixa eu ser missionária por aqui mesmo. Hoje eu não gosto de carregar títulos, não gosto de carregar títulos de missionária, títulos de... Não, eu carrego Cristo. Né? Mas se o Senhor falar, chegou o tempo, é findado o tempo, então é findado o tempo. Porque a porta que Deus abre, ninguém fecha.
e a porta que ele fecha, ninguém abre. Eu concordo. E eu acho também assim que Deus, ele tem um propósito de vida para cada pessoa, mas ele usa a gente aonde a gente está, né? E aos poucos a gente vai passando por outros espaços e vai alcançando outras pessoas. José, por exemplo, né? Aonde ele estava, ele era usado. Quando ele estava lá no cárcere, na prisão, ele era uma bênção, ele era um instrumento nas mãos de Deus na vida daqueles que estavam ali. Quando ele estava no palácio, ele também era usado da mesma forma, né? José interpretou o sonho do copeiro e também interpretou o sonho do rei, né? Então, o propósito de vida que a gente tem, a gente vai levar por todos os lugares, né? Mas aí Deus, às vezes, vai mudando só os espaços, né? Então, dá para ver aí que vocês já estão exercendo esse propósito e quando a de gente vida, louva lá, né? eis-me aqui, é justamente lugares, isso. né? A gente louva eis-me aqui todo domingo, é para na hora que valer a pena o eis-me aqui, né? Eis-me aqui na prisão, eis-me aqui no cárcere, eis-me aqui no palácio, eis-me aqui no condomínio, eis-me aqui na favela, eis-me aqui no centro da cidade. Eis-me aqui. Só que a gente precisa pensar também que José, ele foi para o palácio, mas antes ele estava numa prisão, né? Então Deus, ele não precisa de cenário favorável. Então, às vezes, vai tentando. Por exemplo, eu estou tentando, a busca agora é para nos constituir além do projeto, para a gente não tocar no que ainda. Mas, às vezes, o que Deus quer é o quê? É tirar do cenário desfavorável para ele levar para onde você está pronto. Que às vezes é algo, porque José, ele ganhou um cargo que nem existia. E às vezes é o que ele quer fazer. Outro dia eu comentei com a Pábula, eu falei, Pábula, você prega? Porque ela é muito usada na fala. E ainda eu brinquei, eu falei assim, eu conheço a Pábula que hora? Né? A gente nunca viu, né? A Lu mesmo nunca viu. A gente, o pessoal da igreja, nunca viu a Pábula pregando. Porque a gente sugere preletores, né? Mas eu achei bacana a hora que ela falou prego, porque eu perguntei para ela, você prega? Ela falou prego. E eu acho importante. E eu acho que é algo que a Simone já vive. E eu acho elas muito próximas, assim, sabe? Na espiritualidade. Assim, a gente é próximo de alguns, né? José é próximo de Davi, que é próximo de, né? Tem aqueles que são mais próximos. E por isso que eu falo. E ela é fixa. Entendeu? E eu acho que no mover de Deus que ele faz, ele muda a gente para nos mostrar que quem faz é ele, né? Porque pela gente a gente fica lá no projeto, Bonitinha, fazendo o projeto, do jeitinho que tá o projeto, para sempre assim. E não é o que Deus faz, né? É verdade. É Com do jeito certeza dele. Deus vai levar para lugares muito grandes, né? Principalmente porque o propósito é grande e bonito, né? E você, Simone? Então, por que você veio para Sumaré? Eu nasci, cresci aqui. Ah, você nasceu Nasci, e cresceu. Nasci assim, porque eu não tinha maternidade. Então, tá. eu fui para Campinas para Só pra nascer por nascer. falta de estrutura. Estrutura hospitalar de Sumaré, que hoje já está sanada, né? Temos sumarenses. Amiga, em 1970, 80 não tinha sumarense. Entendi. E você nasceu ali na região do Matão? Sim, eu nasci e cresci no Matão. Em vilas diferentes, porém no Matão. Interessante. E aí, por isso que vocês, então, resolveram começar esse projeto ali no Matão. Sim. Porque é o berço de vocês, são as pessoas que vocês conhecem dali. Assim. Então, me conta agora como que foi a ideia de montar o projeto. Quem teve a ideia? Como que começou? Conta os detalhes pra gente. Assim, bem peculiar. A gente morava na mesma rua, Éramos porém não vizinhas. tínhamos contatos. Aí Deus uniu o propósito. Aí eu ia buscar ela para ir para a igreja, via as crianças ali no condomínio, brincando, em horários diferentes, o tempo todo. Naquela época, qualquer horário que você ia, eles estavam lá brincando. Sempre solto no condomínio. Madrugada, de manhã, de tarde, de noite. Qualquer horário. E aí, Ministério Infantil tem cultos regulares, né? Mensais. A gente começou a levar, né, pá? A levar as crianças. Começou a juntar um fluxo muito grande de criança. Primeiro a gente levava 4, que cabia todas no carro da Simone. Começamos a levar muita criança no carro da Simone, começou a ficar desproporcional. E a gente enchia o carro da Simone e ficava as outras assim. Ah, minha mãe não deixa, tia, eu ir. Ah, minha mãe não deixa. Aí vai pedir para elas, a gente pedia, eles ficavam chorando.
Aí foi quando nasceu no nosso coração, vamos começar a fazer culto aqui no condomínio. A gente não tinha pretensão de chegar onde está chegando. Sim. Mas a gente falou assim, não, vamos fazer um culto para as crianças. Vai ser um culto a cada 2 meses, um culto regular, fazer um culto aí para as crianças, no Dia das Crianças. Essa era a nossa intenção. Só levar lá uma brincadeira, um culto legal e ir embora. Acabou. Cresceu. Acabou. E conforme foi passando o primeiro culto, mas o gostinho de quero mais ficou na nossa boca. Meu Deus. Eu olhava para ela, eu chorava que nem criança. Eu chorava. A todos os cultos você vai me ver chorando, emocionada, né? E quando eu não estou me envolvida na cozinha, eu estou orando por cada criança. Se Deus mandar ir lá na casa, subir as escadas e orar na família, eu vou lá, subo lá para orar. É o diferencial. E passamos a fazer cultos todo mês com as crianças. Engravidei nesse meio tempo. Comecei a ficar mais pesada do que já sou. Mas a gente não falhou. Até internada no hospital, Deus falou assim, não, filha, você vai ficar guardadinha aqui no hospital, mas não vai trabalhar a obra. Porque assim que o meu filho nasceu, ele estava com 12 dias, Ele tava lá. deu a data do culto. Então, as crianças não teve, nesses 3 anos, falta do culto. Sempre foi mensal com eles. E depois Deus já deu novos. Não, né? Porque a gente, como englobou as mães, porque quando você atende a criança, a Crianças. base é quem? A família. A família. Foi nós que queremos? Não, eles É tudo pediram. propósito de Deus. Eles pediram. Eles começaram a sentir, ora pelo meu pai. Oro, vem cá, vamos orar. Não, peraí, ele tá ali fora. Ô tia, ora pela minha mãe, peraí, eu vou buscar ela. Eu falei, Jesus, é o sinal que eu precisava. É o sinal. Daí começamos a fazer culto com as mulheres no condomínio, né? Tivemos o prazer da Mônica participar de alguns, né? Minha pastora Lu ministrou também. E Deus começou falou durante uma revelação, primeiro Deus falou para mim, no oculto, nós dois lá, face a face. Gente, é muito engraçado, porque eu chamo Deus para conversar. Eu falo, Jesus, vem cá, vem conversar comigo um pouquinho, né? Do jeito que eu tô conversando aqui com vocês, né? Porque ele é nosso amigo presente. Eu comecei a falar para ele, Senhor, olha a família, é isso, Senhor. Tem que ter mudança, Deus, tem que ter mudança, né? E Deus mandou alargar a tenda. Aí Deus começou a usar os vasos dele, os ministros da palavra, para incomodar a Simone, porque eu falo assim, Deus incomoda ela também. Não, a decisão não pode ser tomada de uma, tem que ser as duas no mesmo propósito, no mesmo pensamento. Aí ela falava assim, miga, eu tive um sonho, miga, foi assim, alguém falou para mim. Eu falei assim, eu já estava esperando você falar isso para mim, era só isso que eu precisava para a gente dar continuidade. E tem sido assim, Deus manda, a gente só obedece, né? Fizemos cultos com as mulheres, né? Foi lindo o mover de Deus. Teve cultos assim que foi renovo de Deus. Não era nem para as irmãs que estavam presentes, era para nós que estávamos precisando desse renovo de Deus. As nossas crianças, mesmo a gente falando para eles, é culto para as mães. É para as mães. Eles sentavam tudo quietinho no fundo, presente. E ficava de bracinho cruzado. Alguns, né? Eles são muitos agitados, a gente tinha que conter, né, Lu? Apagar o incêndio e continuar, né? Mas é gratificante quando a família, a transformação dentro da família. E Deus, mais uma vez, mandou a gente alargar a tenda. Que legal. Alargar de E hoje novo. vocês atendem quantas famílias? Porque hoje já não é mais só crianças, né? São quantas famílias, mais ou menos? Varia muito de culto para culto. Uhum. Assim, o número fixo que a gente consegue contar são 60 famílias, 60 crianças. Interessante. E o formato do projeto é o culto. Então as crianças chegam para participar de um tempo de adoração. Culto, é o alimento físico, é a roupa nova que é usada. Que eles falam assim, tia, tô de roupa nova. Além do culto, nós fazemos também o varal solidário com eles, aonde a gente coloca lá no salão, disposto a eles, doações de roupa que ganhamos, de amigos, né, familiares que nos ajudam. E colocamos lá no salão. Então, a demanda, a família vem, pega o que precisa, a quantidade que precisa, né? Sapatos, e eles são muito, muito amorosos. Eles pegam o sapato que foi doado e falam assim, tia, é a roupa nova. Tia, olha meu sapato novo, né? A camisa de time, nossa, tia, eu queria tanto essa camisa de time. Vamos procurar mais. Aí eu sento no meio da roupa, vou procurando mais roupas de time, mas do jeito que eles pedem. E tem uma coisa muito, muito forte,
Porque além do Semeando Amor, eu participava de outro grupo, que era só de doação. Mas sempre me fez falta a parte espiritual. Você doar, suprir a necessidade é uma coisa, mas você levar o necessário e Cristo, a transformação. Então, só o social não faz diferença, não impacta, não traz mudança, não evolui a pessoa. Porque é fácil eu vir aqui todo dia te dar uma cesta básica, mas o Cristo vai te ensinar a buscar, vai te capacitar. Cristo, ele é o foco da sua vida. Não, Senhor, hoje eu vou levantar, Senhor, meu currículo aqui no alto e eu vou consagrar o Senhor e vou procurar emprego, porque a situação da minha família tem que ser mudada. E Cristo muda, e Cristo transforma. Levar só o básico, só o que supre, não é o nosso maior intuito, né? E o outro grupo era só isso. Eu levava, fazia varal solidário, né? Orava no escondido, porque eu não podia declarar a minha fé, isso me faz falta. Você quer me matar, me deixar presa, eu não poder declarar quem eu sou, quem vive em mim. Se eu não puder declarar Cristo, eu já nem saio mais de casa. Eu falo, Senhor, eu me recuso a ir num lugar que eu não posso te declarar. E justamente isso, né? O Semeando Amor, palavra é isso. Declaração que Cristo é na nossa vida. E bacana, Gleice, é o jeito que eles chamam as crianças para o culto. Como que é? Pede para Simone contar para Conta, gente. Simone. Eu acho bonito. Conta. Quando eu fui a primeira vez, eu achei que a gente ia chegar, eles já estavam lá, né? Ingênuo, né? E aí, não é assim. O dia que você for, você já sabe, já vou contar o segredo para você. Vocês vão me contar já, né? Você vai contar o segredo. É porque você ia pronto, porque eles estariam lá, não é? Pela lógica da nossa cabeça, quem vai de visita, você acha, não é. Você chega lá, o espaço está vazio. Primeira etapa não é a criança já tá lá. Aí é vocês que contam, porque senão eu vou contar. Então, Nós oramos, conta. consagramos Sim. e fazemos uma marcha. Porque, ó, pensa no aspecto de criança. Criança, baixa idade, não sabe ver a hora. E apesar deles perguntarem a cada 30 segundos, tia, vai ter cutinho, vai ter cutinho, vai ter cutinho, eles esquecem. Então, nós fazemos uma marcha para Jesus, passando por todo o condomínio e chamando eles para Cristo. Vem para Cristo, vem. E aí eles vão brotando dos prédios e vão se aglomerando, se preparando para o culto. Agora a gente chega e eles falam assim, tia, tem vem para Cristo, tem hoje? E Eles gravaram a mensagem principal, né? Que é vir para Cristo, né? E é o eles têm principal vídeos objetivo do fazendo, projeto. porque eu Sério? vi pelo vídeo que tem na página deles do Instagram. Olha só. Eles vindo atrás delas e ela fazendo o chamamento, assim, você precisa ver que bacana. Muito divertido. Você começa com a gente, 2, 3 que já estão no salão, porque uma outra coisa também que é espetacular é a capacidade que eles têm em ajudar. Então, chega, estaciona os carros, eles vêm, ajudam a descarregar. Aí eles vão tomar o banho deles, ficar bonito, para poder vir pro culto. Então, é maravilhoso. Como eu moro lá no condomínio, eles vão lá no quarto andar. Tia, tá precisando de ajuda? Tem alguma coisa para descer? Eu falei, vamos descer minha casa. Vamos descer a mesa, vamos descer as cadeiras, vamos descer. Olha E só. eles sempre estão, assim, envolvidos, né? Vocês estão trabalhando até a cooperação também, né? Que mostra, assim, que nem tudo cai do céu, né? Eles não estão indo lá só para ganhar roupa, sapato, brincar ou ouvir, né? E as referências Mas também eles de amor. precisam ajudar, né? Porque, Eles precisam tipo, colaborar. muitos não sabem quem são os pais. Lá eu não uso pai e mãe, eu uso responsável. Porque tem uma parte que não tem essa assistência. E assim, eu falo a comida da vovó, que é minha mãe que cozinha a maioria das vezes. Então, a comida da vovó. A vovó, quando pisa lá, eles brigam para abraçar a vovó. Então, eles têm a referência de vovó, que talvez na vida deles eles não tinham. Eles brigam de quem que é a vovó. E eu acho muito fofo. Muito fofo, essa referência. Eu não chamo mais minha mãe de mãe, eu chamo de vovó, porque todo mundo chama ela de vovó. Quando chega as roupas, ela faz sacolinhas, porque muitas vezes, quando é muito pequenininho, você não sabe separar a roupa e pela quantidade de crianças e pessoas, a gente não consegue ajudar às vezes. E para quem ela já conhece o tamanho, ela já separa, já vai a sacolinha com o nome lavado. Legal. A roupa lavada, vovó manda as roupas lavadas para eles. Bonita essa fala dela, né? De ensinar uma referência de amor, né? Porque como vocês mesmos disseram, tem muita criança ali que não teve pai e mãe. Então elas podem saber que o amor
pode vir de outros, né? E principalmente de Cristo, né? Eu falo isso porque existem pessoas que eu conheço que cresceram sem o pai, e para ter uma relação com Deus, né, representando Deus como um Deus de amor, tal, foi muito difícil, porque elas falavam assim para mim: ai, Gleice, eu nunca tive pai, né? Então quando fala, ai, Deus é pai, eu não consigo compreender esse amor. Você não sabe o que é ter né? um pai. Exatamente. Então, quando vocês mostram esse amor que vem de outros, né, e não precisa ser necessariamente só de uma família estruturada, né, é muito importante, né? Faz com que a criança volte a sonhar na sociedade, volte a acreditar que existem pessoas que podem amar, né, Tem um versículo independente que fala, do pai e pode da a mãe e mãe. o pai esquecer de um filho, mas Deus jamais se esquecerá. Nós estamos lá para representar isso, para ensinar eles a lidar com os sentimentos deles. Porque a gente, vendo os vídeos do começo, né? A gente vê, tipo assim, fulano era muito explosivo, não conseguia lidar com o não. Hoje, ele tá nervoso, ele respira fundo, ele vem nos abraçar. Se eles têm problema, eles recorrem à oração, tipos de oração. Quando eu fui buscar eles lá no início, eles encostaram no meu carro: tia, seu carro tá selado, ninguém toca, ninguém rouba. Hoje eles falam: tia, se alguém for te roubar, ora. Então, isso que a gente vê frutificar e nos emociona. É ver Cristo moldar o caráter, mudar a realidade deles. Que é o mais importante, né? Como vocês já falaram desde o começo. É mudar o caráter, é mudar a personalidade. Não é só comida, não é só roupa, né? E aí, esse é o diferencial do projeto, né? Porque existem muitos projetos sociais aí que dão comida, dão roupa, dão uma aula de música, uma aula de informática. E isso é muito importante. E eu acho que tem que ter mais e mais projetos, né, para atender as crianças e as pessoas com necessidades, né? Mas levar a palavra de Jesus, né? É o que traz verdadeira transformação. Então, você que está assistindo o nosso podcast, saiba que aquele que transforma vidas é Jesus. Jesus, ele é o único que pode suprir todas as necessidades da sua vida, seja necessidades físicas, seja necessidades emocionais e espirituais. Então, vamos continuar. Eu queria saber quais os maiores desafios que tem no projeto, porque assim, é muito gostoso, vocês são dedicadas, é o propósito de vida de vocês, né? É uma delícia trabalhar com criança, a gente também trabalha, a gente se sente renovada, mas tem as dificuldades, né? Tem Todo lugar as tem, né? dificuldades, né? Então, conta pra gente, assim, os maiores desafios que vocês já passaram, né? O que vocês enfrentam, o que vocês gostariam que melhorasse. Desafios que vocês E se enfrentam. já pensaram em desistir? Parar? Boa. Todo Exato. dia. Nós vamos numa igreja, eu perguntei por quê, lembrei do Bispo André, não sei se a Lu lembrou, Lu, que ela tá aqui com a gente. O Bispo André, ele fala assim, nossa, e eu pensei em desistir. E a gente sabe da eloquência do Bispo André, a busca, o testemunho, tudo, ele e a Diliamo são maravilhosos. E a gente sabe, assim, que eles vieram mesmo, que eles tentam fazer assim, não sei se 100% de Bíblia, mas o máximo possível, humanamente falando. E eu lembrei que ele fala assim, todo dia eu tenho que falar, não, Eu vou continuar. eu vou continuar. E Deus, se ele desistir, vai buscar. Ele conta muito de alguns fatos, que quando ele desistiu, Deus falou, o que você está fazendo aí? Vai para onde eu te pedi para ficar. Então, vocês, no caso de vocês, a pergunta é, aquele dia, assim, teve algum momento que parou, que falou assim, não, ai, chega, não dá mais, né, Gleice? Não, boa pergunta. basta. Conta os detalhes. O porquê que pensou em desistir. Conta nas desistências aí, quantos anos de projeto e quanto demorou, né, Gleice? Tipo assim, foi no primeiro ano, no primeiro mês, na primeira dificuldade, aconteceu alguma coisa na família de vocês? Uau. Você quer começar? Vou começar, gente. Crente de banco é bom. Só que você quer viver o sobrenatural, põe a mão no arado. Porque dos 6 anos aos 42, faz 3 anos que eu tô no projeto. Por mais que eu desse aula na salinha e tivesse uma vivência com o Ministério Infantil,
Não se compara a vivência hoje espiritual que eu tenho com Cristo. Não se compara. Então, toda vez, tipo, o primeiro culto que a gente foi fazer, a gente falou assim, meu Deus, vamos fazer um culto. Mas a gente precisa, eu tenho crianças lá que só comem no dia que vão para a escola. Se não tem aula, eles não comem. Eu já tive criança de 5 anos que passou mal por fome. Numa dessas vezes que a gente foi levar para a igreja, ele quase desmaiou, ele estava muito pálido. E aí eu perguntei, o que está acontecendo? Tia, ele não comeu nada. Então eu já sabia que quando a gente entrasse com os cultos, a gente tinha que ter alimentação. E é um desafio. Você cozinha para a sua casa, você cozinha para uma quantidade de pessoas. Quando você está dentro de um condomínio, a gente está lidando com 320 apartamentos. 320 apartamentos com famílias que são numerosas. E não dá para negar comida. Não, e não é Deus. Deus não nega comida. Então precisava fazer muito. E aí eu conversei com a pastora Lu e o pastor Everaldo, que eu trabalhei com a Lu há anos atrás, numa empresa. E aí, assim, de estruturar, me ajuda. E de repente, me ajuda assim, não financeiramente, não era esse o aspecto. E aí chega ela na porta do meu condomínio, porque nessa época eu morava em apartamento ainda, com 20 quilos de macarrão. Nossa. Falando assim, ó, você vai passar por isso e por isso e por isso. E tudo que ela falou passou. E o tempo, e desde os primeiros cultos todos eles estavam presentes. Eles nos auxiliavam em cada desafio. E cada vez que eles falavam assim, não desista, e normalmente não era algo que eu estava pensando, eu já sabia que ia dar um vento. E já vinha um levante que a gente já pensava em desistir. Né? Assim, tinha dias assim que eu não tinha vontade de levantar da cama. Agora, por detrás de um projeto, o que acontece? A parte espiritual da gente, né? É muito atacada, né? Então, tinha dias, eu não queria sair. Aí tinha dias, não, vamos. Daí Deus não levanta um só, porque é melhor que ande em dois. Se um cair, o outro levanta. Uhum. E não desiste, não. Vamos levantar, Simone, vamos. Tô indo aí. Amiga, o que tá acontecendo com você que você não responde ao WhatsApp? Vamos levantar, vamos fazer, vamos acontecer. Né? Esse é o intuito que Deus levantou duas, não levantou uma só. Para que quando uma tivesse no momento frágil, gente, não adianta. A fragilidade está no ser humano. Sim. Nós não somos super mulheres, nós não somos super crente, nós não somos super em nada. Então, a fragilidade no ser humano é justamente isso. Tem dias que a gente precisa orar mais, tem dias que a gente precisa buscar mais. Tem dias que a gente não quer orar, tem dia que a gente não quer buscar, a gente não quer nem ouvir a voz do outro na nossa porta. Mas é aí que Deus coloca aquele incentivo. Levanta, toma teu leito, pega a tua dor, levanta e anda. Né? A Mônica perguntou sobre dores, né? Já passamos por 50 mil dores. Rejeição do outro, rejeição dentro de ministério, de não aceitar, né? Querer pegar o nosso projeto e colocar a placa, e desde o primeiro momento que Deus falou, vai fazer, todos são bem-vindos, não importa a placa, denominação e nem credo religioso, quer fazer parte, venha que Jesus vai fazer a transformação na sua vida. Tem o nosso irmão lá da Umbanda, venha fazer parte conosco. Tem o nosso irmão da Católica, vem fazer parte conosco. Os evangélicos, venha fazer parte, porque é Cristo. Estamos ministrando Cristo, estamos fazendo para Cristo. E pessoas que se levantaram contra nós, foi justamente por isso, porque não aceitaram Cristo em primeiro lugar. Queria que colocasse uma placa, queria que colocasse, que nós não vendêssemos barato. E nosso preço não é barato, nosso preço foi o preço de cruz. Foi sangue inocente, puro, carmesim lá na cruz. E pessoas não entenderam isso. Então, tivemos retaliação. Nossa, pessoas se levantaram, chamaram de prepotentes, querem aparecer, mas em nenhum momento. É Cristo que aparece, é Cristo que brilha. Senão o projeto não estava há 3 anos. Estaria de pé. Não estaria de pé. Porque já bateu no meu carro. Não aqui, porque eu trabalho viajando. Então, bateram no meu carro no Rio. Nossa. Meu marido caiu de moto.
quebrou, sei lá, o O osso, que joelho lá, sustenta não o sei. joelho, ficou de cama. E ainda assim o projeto não parou. Então, nós pagamos o preço. Nós vivemos jejum e oração. Mas vale a pena. Toda vez que a gente vê nossos menininhos evoluindo, buscando, quando eles levantam, a aula da Thaís, quando ele levantou o nosso mais abençoado e animado, é aquele que, para conseguir conduzir o culto, você fica abraçado com todinho com ele. Ele levantou a mão e falou a história de Davi. Você fala assim, tá mudando, vale a pena, vale a pena, vale a insistir, pena. Jesus. Aí. Vocês falaram dos desafios, né? E falaram que apesar de, vale muito a pena, né? E quais são os sonhos? Sonhos, aquilo que vocês idealizam para o projeto, assim. Pode ser coisas Coisa impossíveis. linda. A princípio, nós estamos regularizando a documentação para a gente já tá conseguir ser ONG, né? Em nome do Senhor Jesus, está declarado no céu que já vai dar certo. Amém. Né? O espaço físico, precisamos de um espaço físico, Sim. né? Próximo ao condomínio. Próximo ao condomínio, porque não queremos abandonar nossas crianças. Deus mandou largar a tenda, mas não mandou deixar ninguém para trás. Então, eles vêm junto. Ainda há tempo de cuidar deles. Ainda é tempo de cuidar deles. Né? Deus mandou largar a tenda. Então, a gente está largando. Tá? Então, eu creio, não é impossível, porque eu não acredito no impossível. Eu acredito naquilo que a gente ainda não conquistou. Eu já tirei meu pé, tirei meu sapato e já pisei na frente de 2 casas. Falei, Senhor, eu quero essas 2 casas. Porque aonde a gente bota nosso pé é nosso. A gente toma posse ali. Né? Porque Deus mandou largar a tenda. Então, eu quero largar a tenda. Senhor, eu quero grande. Eu quero todos. Eu não quero que deixe para trás. Então, vai ser grande. Esses são os nossos sonhos. Esses são os nossos sonhos. O mais interessante, que antes da gente ter uma estrutura, Deus uniu propósitos. Nós temos voluntários. Nós temos voluntários a fim de dar curso para as mães. A gente ganhou curso de cuidador. Nós temos estrutura para ter um espaço físico para a pessoa ministrar? Não, mas eu tenho uma professora universitária maravilhosa que vai dar curso de cuidador. Porque a mãe conseguindo gerar renda é um apoio maior para a família. Nós temos outra professora que já nos ofereceu o curso de sobrancelha. Nós temos uma abençoada que ofereceu o curso de boneca. Então, Deus prepara a estrutura. Só falta o espaço, Só só falta falta a o estrutura, espaço. mas Deus prepara tudo. Eu creio, eu tomo Né? posse. E como que vocês estão se mantendo agora? Quem ajuda e quem quiser ajudar também pode falar como que faz para ajudar, com quem entra em contato. Hoje, quem ajuda nós temos pessoas, nós temos a Igreja da Transformação que nos ajuda bastante. Nós temos alguns empresários que provêm com as crianças e também utilizamos nossos recursos próprios, né? Meu, da Pábula, para poder prover. Quem quiser ajudar, pode mandar o Pix para o e-mail do projeto. Fala que o Pix pra gente. semeandoamorpalavra@gmail.com. Então, pode encaminhar. Eu garanto, e né, nós buscamos sempre a transparência, porque aonde tem Deus, tem transparência. Todos os recursos são e serão investidos na melhoria de vida dessas crianças. Nós queremos oferecer, ao invés deles ficarem lá brincando no intraturno das escolas, o nosso sonho é que eles tenham atividades extracurriculares. Que eu tenho crianças de 12 anos que não sabem ler. E eu preciso de um reforço escolar. E eu preciso disso. Entendeu? Eu preciso atender a necessidade deles. Hoje a gente consegue atender com sapato, a gente consegue atender alguns com móveis. Quando queima uma geladeira, Deus provém. Porque eu anuncio no meu estado e simplesmente aparece. Botijão de gás, compra, e assim a gente vai atendendo aos poucos. Mas assim, o meu sonho é que eles não fiquem soltos no condomínio brincando, mas sim que eles tenham uma atividade extracurriculares e eles possam ser quem eles quiserem. Porque quando a gente começou o projeto, eles iam seguir a tendência do mundo que eles viviam. Hoje, eles já falam as profissões que eles querem ter. Amiga, é só deixar claro uma coisa. Tem uma criança que ele falava assim para mim.
que quando acaba o culto, eles ficam lá comigo, lá a gente fica conversando. Ele falou assim, tia, eu vou ser o maior bandido do Matão. Eu falei, não acredito, você querer ser bandido, mano, você vai ter que viver fugindo, você não vai poder constituir sua família, porque senão o outro bandido vai querer te matar, e vão querer roubar sua boca, e você vai viver nessa vida? Ele botou a mão na cara, assim, você, tia, eu falei, você não vai ser, sabe o que você vai ser? Você vai ser um homem trabalhador de Deus, a coisa mais linda, eu vou ter orgulho de ver você se formando na faculdade. Há uns dias atrás, ele me encontrou, ele falou assim, tia, quando eu crescer, eu vou trabalhar, eu vou comprar o meu caminhão e vou ter uma frota de caminhão. E veio esse olhar, exatamente isso, transformou o pensamento dele. Isso é motivação para nós, é motivação, né? Vale a pena, né? Vale a pena a continuar. Né? Tem dias que é perrengue, nossa. Tem dias assim, a gente planejou o culto mentalmente, esboçamos, porque ela é exatas, ela gosta de tudo Organizado. Eu não sou, eu sou da bagunça, eu sou mesmo do improviso, vamos fazer da maneira que tem para ser feita. E a gente não tinha recurso nenhum, até a véspera do evento, não tinha recurso nenhum. Eu olhei para a cara dela, ela já estava já chorando, desesperada. Calma, Deus proverá. Deus proverá, vamos para oração. A gente foi para oração. A gente foi para oração. Aí um irmão, né, abençoadíssimo, lindo, maravilhoso, cheiroso. A esposa dele, que eu já é minha filha na fé, amo, né? Nos encontrou na rua. Nossa, desde ontem eu tô pensando em vocês. Ele falou desse jeito, eu já comecei a chorar, nem sabia o que ele ia falar. Eu comecei a chorar e ele falou assim, olha, Deus mandou. Ó, daí tava com problema nas contas da Simone, não tinha como passar pro Pix dela. Aí eu falei assim, tem o meu, né? É humildezinho, né? Não tem nada, mas tá valendo, Jesus. Ele falou assim, daí eu falei assim, me passa o Pix, passei. Eu imaginei na minha consciência, Jesus, R$100 dá pra gente suprir, nós vai lá comprar pão com carne moída e uns 3, 4 refrigerantes e vamos fazer o que der. O Senhor faz a multiplicação dos pães. O Senhor multiplicou os peixes e os pães lá, o Senhor vai multiplicar aqui. Na nossa mente, na nossa humildade. O irmão fez um valor pro Pix de R$500. Compramos pão de qualidade, salsicha de qualidade, refrigerante do bom, nem foi aqueles mais em contazinho. E eles tiveram o cachorro quente completo, o culto, a glória de Deus, assim, foi de tal forma que eu vi crianças ajoelhadas, chorando. Crianças que chegou o relato para a gente que queria se matar. Criança que falou assim, não quero mais viver. Uma criança de 8 anos ter a concepção que eu não quero mais viver, é pesado demais. Que mundo é esse? Que uma criança chega num ponto desse? E o mover de Deus foi tão lindo, tão maravilhoso, que a gente alimentou as crianças que estavam no salão. Agora vem a multiplicação que eu pedi no início. Os pães serviu as crianças que estavam no salão, as crianças, adolescentes que estavam jogando bola em volta, alguns moços que estavam fazendo uso de drogas atrás do condomínio, eu peguei e fui lá levar. E esse mesmo irmão que estava lá, que fez a doação, foi junto comigo levar. Eita, ainda sobrou. Ainda sobrou. Ainda Os teve 12 cestos ainda. Ainda sobrou pães dentro da caixa que a Simone fez na distribuição na rua da casa dela. Esse é o Deus que a gente faz. É o Deus do impossível. Esse é o Deus que a gente crê. É o Deus que está governando, que está na frente do projeto. Né? Que muitas das vezes ela fala, não vai dar. Eu falo, calma, mulher, calma, confia. Mas eu sou exata. Eu falo assim, mas eu sou da fé. Esses chamados, né? São diferentes. Eu queria fazer uma pergunta que me veio. Os encontros com as pessoas que hoje participam do projeto. Eu posso falar que eu estava numa cafeteria, entendeu? Sempre Eu fui tomar um café. Sempre assim, né? E aí eu fui lá, a Lu, que é a nossa líder de oração, pastora Lu, ela estava trabalhando numa cafeteria. Daí nós falamos, vamos lá falar um oi para ela tomar um café.
E aí fomos lá tomar um café na cafeteria, ali perto daquele, não sei como chama aquele condomínio. Terra do Sol. Terra do Sol. Isso, aí a gente foi tomar café. Eu nem sabia que tinha cafeteria. Muito linda a cafeteria. Fomos lá tomar o café. Tô lá tomando café, a Lu tá contando do serviço, tal, como que foi, o que tinha para comer. Aí tava a irmã Soninha junto. Da primeira vez, eu não lembro se a Soninha tava com a gente junto, mas eu acho que ela tava. E aí a gente tinha acabado de buscar enchimento em Campinas para as bonecas. E aí tinha uma moça no notebook. Ela parada assim na mesa, mexendo no notebook. E aí eu queria saber, né? Eu paro aí para ela continuar. E aí eu queria saber os encontros das pessoas que vão se achegando ao projeto. Esses encontros, assim, são iguais. Foi esse, quando eu te conheci? Assim, inusitados, né? Inusitado, sobrenatural. Eu abastecia naquele posto sempre, porque é perto da minha casa. E mulher abastece sempre no mesmo lugar para não ter problema. Porque se der problema no carro, a gente não sabe resolver. Mulher de exatas ainda, Sim, né? de exatas ainda. E eu tinha uma reunião corporativa e eu nunca tinha visto aquela cafeteria. Na véspera da minha reunião, eu fui abastecer, olhei para frente e vi a cafeteria. Fui lá, peguei o cartão, falei com a pastora Lu. Mas assim, preciso do cartão. Qual o horário de funcionamento? Mandei para minha gerente. Ótimo. No dia seguinte, lá na reunião, eu afobadíssima, porque hoje as crianças em si são sexualizadas, porque elas são expostas a muitas coisas, a internet tá aí. E eu ia ter um culto voltado à pedofilia. Então, eu tava muito temerosa, eu tava muito nervosa, eu tava muito preocupada. E aí, depois da minha reunião corporativa, eu tava conversando com a Lu, acho que a Mônica, a Soninha chegou. E aí, não sei, do nada eu decidi abrir a minha aflição naquele momentinho ali. E aí Deus fez o nosso encontro. Então, é muito engraçado que Deus une propósitos em lugares inusitados, lugares que eu não via. O curso de sobrancelha, eu ganhei, que eu fazia a sobrancelha com a pessoa. E ela me ofereceu. O dia da saúde que a gente vai ter dia 24 de agosto no condomínio, eu estava conversando com um assessor de imprensa, porque tinham tirado uma foto, tem que ter autorização de imagem, né? E aí, ele pegou e falou assim, eu comentando se ele ministrar, porque ele é evangélico, que eu preciso, primeiro, de referências masculinas, que vá no projeto, porque eu tenho uma necessidade. E aí ele falou assim, meu pastor é psicólogo. Sem conhecer, marcamos uma reunião na casa da minha mãe. O pastor dele é psicólogo, o pastor Davi Presbiteriano é psicólogo. Ele é missionário há anos, uma experiência missionária gigantesca. E aí, nós conversamos, ele foi nos dando dica, né, Pávula? E ele foi oferecendo o Dia da Saúde, porque minha esposa é professora universitária e pode te propor, acho que seria muito legal. E aí, nós ganhamos um Dia da Saúde. Quando a gente foi fazer essa reunião, a Pávula não pôde ir. E sabe quando você fica sentada estática? Que ele falou assim, olha, no Dia da Saúde eu tenho tantos kits de higiene bucal e a gente pode ensinar as crianças a escovarem o dente. Olha, nós temos uma prótese de silicone que vai auxiliar as mulheres a localizar um nódulo no autoexame. Olha, gente, eu dou atendimento psicológico. E assim, Deus faz o sobrenatural. Eu fui almoçar no restaurante e aí, né, porque quando você pensou no Dia da Saúde, para 320 apartamentos, e a gente já tinha conversado que abrir para os apartamentos em volta e super o síndico do condomínio nos apoiou, nos permitiu, precisava de alguém para cozinhar, só minha mãe não ia dar conta. E aí eu fui almoçar no restaurante, a mulher, Simone, deixa eu te falar. Olha, é o único projeto que durou nesse condomínio. Se você precisar de ajuda, falei, amiga, eu preciso para cozinhar. E a merendeira que mora na minha rua se ofereceu, e assim Deus vai unindo o propósito e vai fazendo o sobrenatural. Muitas coisas que acontecem lá, a gente não sabe explicar. A gente teve um culto, né, Mônica, que 12 pessoas aceitaram Jesus. Foi. Que sobrenatural foi aquele. E o mais lindo foi que nem tinha começado o culto, lembra? Já tinha gente pedindo. A gente foi para orar primeiro no espaço. E aí a gente foi tipo 1 hora antes. A pastora Lu foi. E eu lembro da Lu com a gente lá, não lembro se tinha mais alguém. Acho que a Lu, a Soninha. E aí a gente tava orando no espaço, tudo. Daqui a pouco veio uma senhora.
Nem tinha começado o culto. A Bel, ela falou assim, Pablo, ora aqui por mim. Eu falei, peraí, eu resolvo já. Vem cá, eu peguei na mão dela e falei, ó, pastora Lu, a Mônica, Deus abençoe e trabalhe. Eu tenho coisa para resolver. Eu peguei e fui resolver as outras coisas. Quando eu voltei, já tava um mover tão lindo. Eu falei, Jesus, o senhor nem deixou eu participar, coisa linda. Né? E foi. Aí a Lu foi conversando com ela, né? Sendo tomado pelo Espírito Santo. E a hora que a Lu começou a conversar com ela, aí eu perguntei, eu falei assim, olha, a senhora não precisa dar um passo? E aí a Pábula já estava com a gente. E a Pábula só escutando. E aí eu falei, você não precisa dar um passo? Eu percebo que você precisa dar um passo para você mudar a sua vida. Eu não conheço a sua vida. E aí a Lu começou a ser tomada, já começou a falar, e ela começou a chorar, tudo. Daí a Lu fez o apelo. Você não quer receber a Jesus? Então o culto nem tinha começado, Gleice. E depois crianças, né? Quando a gente fez o apelo, que Deus incomodou para fazer o apelo para eles, crianças que precisavam receber a Jesus, né? Que já estavam numa vida que não deveriam, mesmo sendo crianças. E aí ela falou que foi 12 vidas para Jesus naquele dia. Gente, que lindo, né? E frutificou, porque naquele dia a gente sorteou bola e Bíblias, lembra? Foi. E aí de manhã, no dia seguinte, no domingo, eu recebi a foto de uma mãe com o pai e a filha pequenininha lendo a Bíblia que ela ganhou lá. Então frutificou. Aí eu entendi, porque lá no Rio a mulher furou o cruzamento para ter um meu carro. Que eu voltei uma parte dirigindo e outra parte carro guincho. É, gente, lindo, né? Quando tá no propósito certo, Deus faz. Deus E a faz. É só ter fé. E a palavra foi forte, porque a gente falou em Lucas, né? A pesca maravilhosa. E eu muito curiosa. Eu falei, que será que Deus vai fazer com a pesca maravilhosa? Eu falei, meu Deus, que será? E aí depois eu entendi que eram as vidas. E a gente, Deus não consegue, né? A gente não consegue entender. E ele incomodando. Que tinha que ministrar em Lucas, que tinha que ser a pesca maravilhosa. Eu falei, pensam comigo, já conhecem, né? Foi forte aquele dia. Um dia Gente, muito que forte. bênção, né? Maravilhoso. Isso mostra também, assim, eu tô aprendendo muito aqui, né? Mostra que se a gente tiver fé, né, a gente não precisa se preocupar com os recursos que as coisas acontecem. Às vezes a gente fica dando desculpa, né? Fica dando desculpa para várias coisas que Deus pede pra gente fazer, pra gente se posicionar, né? De ajudar alguém, ajudar a orar por alguém. A gente fala, ai Deus, mas eu não sou Quem sou capaz, né? Ai Deus, será que eu consigo? Né? Será que é isso mesmo? Mas isso mostra a nossa incredulidade, a nossa falta de fé, porque toda vez que você tem fé, né? Vocês estão mostrando aqui, Deus move os montes, né? Vocês não têm apoio do governo, da prefeitura, né? São tudo pessoas físicas, né? Pessoas com CPF, mas tem uma multidão de pessoas aí dispostas a ajudar, né? E vocês conseguem fazer um lindo trabalho com isso, né? Mas também, se a prefeitura ajudasse, vamos falar um pouco sobre isso. Tirou da minha boca essa pergunta agora. Sobre isso, Se né? houvesse uma diferença, né, no lidar a prefeitura, né? Exato. Na opinião de vocês, o que a prefeitura poderia fazer para ajudar? A gente estava conversando um pouquinho, né, antes de começar o podcast, de como é difícil fazer o alvará, né? Mas vocês podem falar sobre muitas coisas que vocês gostariam que a prefeitura pudesse ajudar. Então, conta pra gente. Vamos lá, exatas. Exato. Muito tempo venho, né, buscando. Porque na hora que eu fui abrir, eu sou empreendedora. Quando eu fui abrir minha empresa, foi simples, foi fácil. Não me onerou tanto para ganhar recurso. Agora, quando eu venho doar o meu tempo, trabalhar de graça em favor do outro, os custos são muito altos, requer muita documentação, requer antecipar muitas coisas, e são informações difíceis, não é qualquer pessoa que trabalha com terceiro setor. Assim, da prefeitura em si, todas as portas que, nesse momento, eu procurei para ter informação, um exemplo, se eu vou abrir uma empresa, eu tenho o Sebrae, certo? Um local específico, que me dá curso, que me prepara. Agora, quando eu vou abrir uma ONG, por mais que eu já tenha um projeto social em andamento,
é muito fechado, é muito velado as informações. Você tem que buscar com outras ONGs. Eu fui achando os caminhos porque eu visitei inúmeras ONGs e que foram me passando informações de como fazer, aonde buscar. Não tem essa facilidade de acesso. E é muito caro. É muito caro. É mais caro do que você abrir uma pessoa para ganhar dinheiro do que você abrir uma ONG para auxiliar pessoas. E isso é muito ruim, porque pensa, a população de Sumaré, quantos apartamentos, quantos condomínios a gente tem ali ao derredor do Serra Negra? Então, de 6 a 8, se eu não me engano. A estrutura é a mesma, cada um tem 320. Você acredita que a falta de estrutura social no período intraescolar tem só no Serra Negra? Obviamente não, porque nós temos solicitações dos outros condomínios para que a gente venha atender, só que nós não temos braços. Então, quão bom seria ter um projeto social ali, da mesma forma que fez a Escola das Estâncias, que eu achei assim primoroso. Porque eu sou professora de lá. Olha que mundo pequeno. Foi primoroso. Vamos possibilitar que projetos sociais se instalem ao redor e venham atender às necessidades básicas constitucionais das crianças. Que haja mais projeto, né? Que o caminho seja menos burocrático. Né? Porque a pessoa tem a boa intenção de fazer, tem o coração voltado para a obra, mas começa a embarrear. É que a gente tem insistente, né? Mas tem pessoas que param no caminho porque começa a ter muita burocracia, é muito papel, é você procurar contador, é você procurar advogado, é você ter que conhecer alguém influente para conseguir um caminho que talvez ia demorar 2 anos. Se você conhece alguém que possa te intervir, bem, você consegue, mas senão você tem um longo período. Então, isso tira as forças de quem quer trabalhar, né? Não porque a gente já está, assim, calejada no trabalho para Cristo, mas ter uma porta de acesso mais fácil. Não que eles não tenham que verificar, tem que verificar, porque lida com vidas, né? Tem que ser verificado, tem que ser tudo preto no branco, bonitinho. Mas que haja uma secretaria que auxilie da mesma forma que o Sebrae faz. Né? Te indique o passo a passo que você tem que fazer. Entendeu? Porque hoje eu tenho um exemplo. Eu tenho inúmeras mães em situação de vulnerabilidade, que é a realidade da maioria que estão ali. Eu tenho os professores para ministrar os cursos, mas eu não tenho espaço físico. Então, quão bom seria e tanta diferença faria na vida daquelas famílias se eu tivesse o espaço físico para ministrar esses cursos? E tá tão simples, né? Eles acabaram de fazer a escola ali, por que não conceder o espaço da escola aos finais de semana? Por exemplo, para vocês usarem, né? É uma coisa tão simples, é só uma questão de falta de vontade mesmo. Não é questão de falta de vontade, é questão que a gente não tem acesso. Você não tem uma portaria, você fala, não, eu vou conversar, eu vou entrar em contato com a secretaria, assim, assado, né? Que tem recursos para isso. Nós não temos esse acesso, né? E não só a escola. Né? Tem tantos prédios públicos, tantos lugares públicos fechados, que não tem a escola que foi o primeiro Nilza, lá atrás do UPA. Então são prédios, ambientes que poderiam estar sendo usados, gerando renda para a comunidade, gerando algo bom para a sociedade, está parado, está quebrado, está sendo depredado, destruído, né? E falta isso, desse caminho, da gente chegar até a quem pode nos ajudar. Porque a gente tem que conhecer alguém lá dentro para você conseguir o acesso. Mas todo mundo tem que ter o acesso. Então tem que ter uma portaria ali. Não tem que ter. Todo mundo tem que ter o acesso. Não é só eu, não é só a Simone da ONG Semeando Amor e Palavra. Mas todos têm que ter esse acesso. E não temos. Isso mostra, né, que a gestão pública do município de Sumaré está muito distante da população, da realidade populacional, né? Porque, como você falou, vocês não têm acesso, né? Então, onde que está um vereador para conversar, né? Onde que está um secretário para conversar com vocês sobre isso, né? Então, essas pessoas têm que se aproximar da população e falta isso, né? E são coisas simples de resolver. No nosso outro podcast, veio uma empresária aqui para conversar com a gente e ela falou que na área do empreendedorismo também é muita burocracia. O problema é exatamente esse, as pessoas não empreendem mais, as pessoas não fazem mais projeto por causa da burocracia. Se ficasse as coisas mais fáceis, mais acessíveis, tudo seria melhor, né?
seriam menos onerosas. Porque nós queremos cumprir todos os passos, obviamente. Nós queremos oferecer qualidade e segurança. Mas, assim, onerar uma ONG sem fins lucrativos? Onerar a abertura, porque depois a gente sabe que não tem imposto. Mas onerar a abertura é, assim, é inconcebível. Mas você vê, né, Gleice, como é importante ouvir os projetos, né? E não existe uma reunião de pessoas, de projetos, para você ouvir as demandas. Não existe. Nunca existiu em Sumaré, mesmo havendo diferentes mandatos, né? Nunca teve. Então, isso é importante, o ouvir a comunidade, né? E eu acho que é um ganho, né? Porque hoje a gente tem candidato que ouve. Que você, hoje a gente tem. Se procurar, tem aquele que faz um plano que vai te ouvir primeiro. Então, eu acho que é um passo importante. Por isso que a gente fala, uma das plenárias que foi sugerida pela Gleice é para falar com projetos sociais, não ONGs, não terceiro setor, mas projetos sociais que podem ser ligados à espiritualidade ou não. E é uma sugestão que ela fez. Ela colocou, né, esse ponto de importância, porque o ouvir ele é importante, né? Ele é mais específico, ele vai direto ao ponto. Porque era bom você ter tutoriais de como faz, você já ter a pessoa que você vai lá e já conversa, já te orienta, você entrar num curso da prefeitura, que eles já te ensinem o seu passo a passo, já sair de lá meio que com o caminho andado, né? E não é fácil, desburocratiza. Quantas crianças na rua que tem toda aquela propensão para ir para um lado que não é o melhor, mudariam? E você está fazendo um benefício para a prefeitura, que é o que ela deveria fazer, ações para tirar um pouco dessa vulnerabilidade, né, das crianças. Eu acho que a gente tem um meio, né, o ouvir o outro e ouvir demandas específicas. Eu acho que quando a gente ouve especificamente, é diferente de você ouvir alguém que não é da área. Porque a gente tem um achismo, né? A gente acha que ela precisa disso. A gente acha que faria dessa forma. A gente acha que é o melhor. A gente acha que a ONG é o melhor. A gente acha que as ONGs do município já têm o melhor. A gente não sabe nem o nome de todas as ONGs, como elas são cadastradas. Então, precisaria ter um olhar para esse aspecto no município, por ser grande, né? Por ter pessoas que querem lidar com isso. E eu acredito na importância de ter fins lucrativos, sim, de você ter uma renda. Porque, por exemplo, você vai parar a sua vida para você cuidar de outros. É maravilhoso, é lindo, mas você precisa ter um ganho, né, Gleice? Você precisa ter uma renda que te mantenha para você fazer aquilo com amor. Você tem que ter o prato do arroz e feijão na sua casa. Você tem que ter o alimento, né? E se você for escolhido para isso, tem gente que jamais consegue fazer. Você pode dar para ele um cargo, você pode fazer o que quiser, ele não dá conta, ele não é dele. Então, tem os chamados, né? Os escolhidos precisam de um espaço. E eu acho que é o que precisa os projetos de Sumaré, e eu acho que as ONGs precisam ser cadastradas, precisa haver um local que tenha, e eu achei muito bacana aquela sua fala que você pede para ser ouvido. Pede para ouvir os projetos, porque as pessoas não querem ouvir. Elas querem mandar você fazer o que elas querem. Elas querem te direcionar para o que já existe aí documentado. É mais fácil, né? Em Campinas é assim, vamos fazer. Em São Paulo é desse jeito, bora lá. Mas eu acredito que a gente pode fazer diferente, né? E precisamos fazer diferente, né? Na verdade, precisamos fazer diferente. Precisamos. E o dia 24, Gleice, eu tô curiosa. Pro dia 24 vai ter até camiseta. Vamos falar sobre o dia 24, então, gente. Bom, dia 24 agora de agosto, né? Eu vou estar participando, conhecendo o projeto das meninas, né? E eu queria saber, né, como vai ser. Convidem as pessoas que estão ouvindo o nosso podcast. Vamos lá. Dia 24 nós teremos o Dia da Saúde, onde teremos assessoria jurídica, oferecendo tanto a informação como a orientação posterior. Então, inicialmente, elas vão fazer palestras direcionadas e posteriormente vão atender casos. Nós teremos
orientação e prevenção de câncer de mama, câncer de próstata, doenças sexualmente transmissíveis, orientação, porque adolescência chega a uma idade que ele precisa de orientação, porque nós temos hoje dentro do condomínio uma menina de 12 anos já com o bebê no colo. Ela não está gestante, ela já está com o bebê no colo. Então, nós precisamos dessa orientação, porque muitas vezes os responsáveis, por ser de outra cultura, têm vergonha, e como a gente já está lá com as crianças há algum tempo, nós queremos passar essa orientação. Teremos exame de vista, teremos medição de pressão arterial, teremos teste de glicemia, orientação à professora Dona Maria José, que é especialista em saúde, ela tem mestrado ou doutorado em saúde pública, vai estar nos auxiliando em toda essa rede de orientação de como conduzir ao posto, as pessoas que tiverem a pressão alterada, de fazer acompanhamento com o posto. Ela fez contato com o posto de saúde do Paraíso para dar toda essa estrutura. Então, Deus nos presenteou com algo que a gente nem esperava. Os planos de Deus são maiores e melhores que os nossos. Eu pedi um auxílio porque minhas crianças estavam sexualizadas. E Deus nos proveu tudo isso. Então, nós teremos um dia da saúde, nós estaremos todos do projeto com a camiseta, e quem quiser adquirir a camiseta conosco, o valor é de R$38. É só o valor realmente que a pessoa que faz a camiseta cobra. E quem tiver conosco, independente de qual for a religião, a igreja, a gente pede para estar identificado com a camiseta da sua denominação, porque a gente tem uma demanda de pessoas pedindo aconselhamento, oração, para ficar mais fácil das pessoas que estão no evento buscando auxílio, de nos identificar. Gente, vai ser um grande evento, né? Maravilhoso aí, que vai atender as pessoas em vários aspectos. Iremos cultuar o Senhor, né? Iremos cultuar o Senhor. Vai começar às 9h da manhã. A gente vai fazer uma chama. Um Vem para Cristo Vem às 9h da manhã, com oração. Vamos consagrar cada uma das pessoas que participar ali como voluntário. Aí, a partir das 10, vamos começar os atendimentos. Teremos café, venham cedo, teremos café da manhã. E Deus já preparou o almoço, né? Já preparou as voluntárias do almoço. E até a última pessoa ser atendida, né? A gente vai estar lá. Vai ser na demanda de Deus, no propósito de Deus, né? Quem quiser vir, venha. A obra é do Senhor Jesus. Venha participar, doando o seu tempo, ou venha também receber. Que às vezes, vem só ser voluntário. Não, vem receber também. Vem se você está precisando de uma assessoria, está precisando ali de um cuidado, né? Somos irmãos em Cristo, venha receber também. Além de doar, a gente também recebe, que muitas das vezes a gente dá um abraço, achando que a gente está confortando, a gente que é confortado. Sim. Então, a gente tem que sempre estar com o dispor, né? Venha fazer parte, né, do Semana Amor Palavra, venha, que hajam mais ONGs, que hajam mais projetos, né, para abranger quanto maior o número de pessoas possíveis, não só assim para existir, para acontecer, mas para o reino de Deus, né? A paz, a justiça, o amor de Cristo chegar na casa de todo mundo, na família de todo mundo, né? Na família daquele que está passando pela situação difícil, que às vezes um abraço muda, cura. É bom isso, né? Eu não sei, eu tenho um negócio com abraço, que eu abraço todo mundo. Aí o povo fala, você abraça todo mundo, abraço todo mundo, até quem está em situação de rua. Se Deus mandar, eu vou lá e abraço. É que Deus anda tirando eles da minha vista, porque eu falo assim, Senhor, o Senhor sabe que eu tenho um amor tão grande, que o Senhor me colocar em mais alguma coisa, Senhor, eu vou dar PT, Deus. Eu vou parar. Vai parar tudo aqui, Jesus. Mas vai crescer tanto, né? A ONG, quem sabe, né? Vocês vão ter um espaço para atender essas pessoas também, né? Mas indiretamente a gente já atende, porque quando a gente faz comida, Deus multiplica. E minha mãe também, se ela vai cozinhar para 10, ela cozinha para 30. Só contar o último sobrenatural que vivemos. Aí nós distribuímos. Nós damos prioridades às comunidades em volta, então tem a comunidade atrás do Solange, que a gente já atende, ali do Riozinho da Nova Terra, e os moradores de rua.
Uau, gente, Fizemos um trabalho. varal solidário e culto de evangelismo atrás do Solange, ali da escola do Solange, que é uma comunidade linda. O povo recebe a gente assim. O seu José, um fofo, um lindo, Maravilhoso. nos ajudou, nos orientou. Não, faz no domingo que vai ter uma demanda da população para ajudar, para estar com vocês. E fizemos. Entregamos. Ele tem um comércio, ele nos doou os freezer dele, ele nos emprestou cadeira, ele nos emprestou, porque a gente não tem estrutura. A gente tem amor e boa vontade. O resto é Jesus. O resto é Jesus. Agora nós temos cadeiras, porque a Igreja de Transformação nos doou, porque nós sentávamos no chão. Nós não tínhamos cadeiras. A minha maior alegria foi falar assim, agora minhas crianças têm onde sentar. E nesse evento, né, fizemos comidas, né, arroz, um risoto maravilhoso. Servimos ali, levamos dentro de alguns lugares pra gente ir lá, levamos dentro da biqueira, né? Falar português, claro, dentro da biqueira, levamos lá para eles, né? Saímos de lá com um cooler cheio ainda. Falei, Deus, daí começamos a passar. Passamos no Nova Terra, passamos lá perto da pontinha do Nova Terra, subimos no balão, atendemos alguns moradores em situação de ruas. E eu falei para Deus assim, Senhor, que para onde eu vou com essa comida, Deus? Não acabava. Não acabava A gente servia. Parecia que estava multiplicando. Deus, o Senhor está multiplicando. Que não pode... Daí Deus falou, sem uma vírgula, vai para casa. Eu vou fazer o quê em casa, Deus, com esse tanto de comida? Um copo de 60 litros com risoto. Nossa. Vai estragar, Deus. Nosso suor vai ser jogado fora. Falando com Deus, eu vindo com o carro. Chegou em casa, eu falei assim, vou mandar no grupo aqui, gente, eu fiz um trabalho social, tenho alimentação aqui ainda, tem um risoto maravilhoso. Começou a descer as famílias pegar. E uma pessoa que tinha, assim, nos ameaçado lá dentro do condomínio, né, tinha se imposto para não fazer culto, ele chegou com... Você pode me dar um pouco da sua comida? Aí eu abracei, lógico que eu ia abraçar ele. Tava esperando o sinal de Deus. Eu abracei. Ensinar lá os inimigos, não é fácil, mas... Eu abracei ele, servi ele. E aquele dia, Deus mais uma vez se fez tão notório que eu não me contia. Eu comecei a chorar. Porque no início ele estava contra, ele não deixava as crianças se aproximar. Ele não deixava os adolescentes se aproximar, porque ele estava perdendo. Ele estava perdendo. Filmava. Ele ficava filmando de canto que a gente estava fazendo. Jogaram a moto em cima da mesa do projeto. Com o bebê conforto em cima, mas o bebê não estava dentro. Mas ele não sabia. Então, a gente vê o trabalhar de Deus. Deus está alcançando pessoas que a gente não imaginava que ia alcançar. Alcançar o moço lá que estava com o coração fechado, com o coração duro, não é coisa do ser humano. Não é só o arroz que foi servido para ele. Foi Jesus servido naquele arroz. E ele comia assim com uma satisfação. Sabe quando a pessoa está comendo o melhor alimento, a comida mais gostosa do mundo? E ele comia, ele pediu mais, né? Aí a minha filha falou, mãe, você orou tanto para Deus distribuir a comida que não sobrou nem para nossa janta. Eu falei, filha, mas é assim que Deus faz. Porque através da gente matar a fome do outro, Deus ele vem e restitui a nossa vida. Né? E foi lindo demais, porque aquilo que a gente começou lá no Minnesota, lá atrás, lá no cantinho, chegou a todos os cantos do Matanha. Chegou, foi no Nova Terra, subimos pro balão, ficamos lá atrás da caixa d'água ali, atendemos um senhor que estava ali, atendemos o senhor que está numa situação de vulnerabilidade atrás, e fomos passando. E isso é o que Deus tem para nós. Quando Deus mandou alargar a tenda de novo, justamente foi isso. Foi que além da gente fazer o fixo, tem o itinerante também. Tem o fazer o ID, né? Fazer o ID em volta. Porque é fácil atender só uma demanda, né? Foi o que a gente sempre falou. Fácil não é, amiga, não, mas nós atendemos. Em meio às nossas dificuldades, para nós ainda está mais fácil atender dentro do que o que Deus fez para a gente.
que a gente faz o Semeando o Amor fixo no Serra Negra, mas nós também atendemos outras comunidades. Sim, fizemos no Da Boa cidade de Esperança. Sumaré e de Hortolândia. No Boa Esperança foi lindo demais, foi um mover lindo, maravilhoso. Eu aprendi a ser crente ali, na verdade. Mesmo assim, estando há 2 anos e meio de projeto, quando cheguei no Boa Esperança, eu aprendi a ser crente. Que é na divisa ali de Sumaré e Hortolândia, eu aprendi a ser crente de verdade. É o crente que não vai olhar para a situação, é o crente que vai enfiar o pé no barro, que vai cair dentro do esgoto, não importa, mas pelo amor de uma alma, porque Cristo fez isso por nós. Eu aprendi a ser crente de verdade. Você vê, algumas pessoas que estavam conosco não queriam ir para o lado que estavam as pessoas usuárias de droga. E Deus tocando no meu coração. Eu vou sozinha, Deus. Se ninguém quiser ir, eu vou sozinha. Mas como é que eu vou sozinha lá? Nossa, bom. Aí eu olhei para Simone, Deus não tá mandando eu para aquele lado. Não, é para os excluídos. E descemos. Com a caixa de cachorro-quente, orando, intercedendo por eles, estendendo as mãos. Um senhor falou para mim, eu não acredito que ele seja senhor, não, mas ele estava bem sujinho. Ele, assim, pela aparência dele, é para ele ter uns 25, quase 30 anos, no máximo. Ele falou assim, tia, eu tô há 4 dias sem comer, mas eu não consigo comer. De tão drogado que ele estava. Nossa. Eu orei por ele. Eu perguntei, se você não quer um cachorro quente? Ele falou, não consigo comer. Você aceita uma oração? Oração eu aceito. E eu comecei a orar por ele, comecei a chorar. Como é que é o nome dele, irmão? O Altão, eu não lembro dele. Não, ele é um cantor de rap, Mas não lembro o nome dele. Ele falou assim, ele fez assim com a mão na cabeça. Ninguém faz isso que vocês fizeram. Ninguém vem desse lado. Não tem autorização. E os meninos armados, eu abracei menino, eu senti a arma no meu corpo. Eu aprendi a ser crente ali. Eu aprendi a ser crente. Deixa eu contar da pastora. A gente é uma voluntária, pastora Vita, 70 anos. Esgoto correr a céu aberto. Amor. Ela pulou uma árvore, Uau. porque o barraco estava logo depois da árvore, para poder orar para uma mulher orar na casa dela. Porque nós temos uma demanda bem grande quando a gente chega na comunidade, conforme o acolhimento, eles vão pedindo pra gente orar na casa deles e a gente vai se adentrando na comunidade. E eu achei assim muito fofinho ela, né, muita sabedoria, nessa idade, desceu bonitinha, pulou a árvore, entrou dentro da casa da mulher e fez a oração. E é isso daí que é o sobrenatural de Deus. É se dispor. Não importa a sua idade, não importa se você é homem, se você é mulher, se você é criança. Porque nós tínhamos, naquele dia, crianças, adolescentes, jovens, senhoras, e todos os corações dispostos a fazer a obra, a anunciar o evangelho, a não fazer acepção de pessoas. Que lindo, né, gente? Olha, se dispor, né? Desde a criança até a idosa. Né? É o que faz bem. É o que faz bem. Né? Faz bem pra gente, faz bem pro outro, né? E falando nesse assunto, a gente já tá encerrando o nosso podcast, mas eu trouxe uma tabela que tá bem dentro disso que a gente tá falando. Essa tabela fala sobre a realização pessoal das pessoas. E no topo da tabela tá falando sobre a sua autorrealização quando você respeita o outro, quando você faz ações sociais, quando você traz desafios, né? A base da tabela de satisfação é comer, é dormir, aqui é ter emprego, é ter dinheiro, tudo isso traz realização para as pessoas, tudo isso a gente precisa. Mas quando chega aqui, ó, no topo da tabela, ó, sociais, estima e autorrealização, são essas áreas daqui que faz a gente ser feliz. Né? Então vocês fazem tudo isso pelo outro, né? Mas porque vocês encontraram o propósito de vida de vocês e é o que faz vocês felizes, Sim, felizes, eu me né? encontrei. Exatamente. Isso. E eu acho que o ser humano precisa correr atrás disso, né? Eu acho que a sociedade está muito em busca de emprego, de dinheiro, das necessidades pessoais, né? E não sabe, na verdade, que o que vai trazer o sucesso, que vai trazer a felicidade para alguém é você encontrar um propósito, né? E você ajudar outras pessoas, né? Jesus nem se fala, isso a gente já falou desde o começo. Jesus é o que supre todas as nossas necessidades, né? Sem ele, nós não somos nada. Mas quando você se dispõe a se dar pelo outro, a ajudar o outro, isso faz diferença, né? Eu sou professora também, agora eu estou entrando nesse meio hostil político, né? E às vezes as pessoas falam, mas você vai entrar nesse universo para quê, né? Mas é porque a gente está querendo
buscar um propósito para que as coisas mudem, para que as coisas melhorem, né? Não é questão de dinheiro, não é questão pessoal. Um vereador e um professor, dobrando período, ganha igual, né? Mas a gente quer que as coisas melhorem, quer que as coisas avancem. Então, na verdade, a gente precisa buscar essa melhoria, né? Essa melhoria por nós e pelos outros, né? E essa tabela mostra isso, que a gente só vai ser feliz quando a gente realmente se importar com o outro e com o social, né? E para terminar, então, o nosso podcast, a gente já aprendeu muito aqui, gente. Nossa, eu preciso fazer uma lista lá em casa depois das coisas que eu aprendi. Vou ter que assistir várias vezes esse podcast, né? Mas eu queria que vocês deixassem uma mensagem. Se vocês pudessem falar, a gente já falou muito, mas se vocês tivessem um tempo de 1 minuto para falar para o mundo uma única mensagem que todo mundo fosse ouvir, o que vocês falariam para essas pessoas? Uma frase ou uma palavra de 1 minuto, assim, mas que vocês gostariam que todo mundo soubesse. O mundo inteiro. O amor transforma. O amor atinge pessoas. Deus é amor e ele modifica pessoas. E aí, quando o amor vai formando uma cadeia, e aí você tem mais segurança, você tem mais saúde, você tem mais estabilidade emocional. Então, o amor transforma e Deus é amor. Amém. E você, Pábula? É só uma colocação. Se Deus mandou fazer, não importa a área, não importa a situação, não tenha medo. Simplesmente vá. Se for para fazer na política, ô Jesus. Se for na política, é para fazer diferente. Se for dando aula, é para fazer diferente. A nação só é mudada quando nós nos dispor a mudar. A transformação é feita de dentro para fora. Então, se você está em algo, seja nosso ouvinte, ou seja até mesmo você, Gleice, dispôs a fazer, não tenha medo. Não tenha medo. O medo é para impulsionar a gente a continuar. O medo não é para nos parar. O medo é simplesmente continua, tenta mais. O primeiro não vem, o segundo não vem. A gente vai tentar o terceiro. Porque o não nós já temos. A dificuldade nós já temos. Nós vamos tentar ultrapassar os nossos limites. Deus não nos colocou aqui para sermos iguais, pequenininhas, sermos fechadas com o medo, mas sermos para transformar, para passar obstáculos, um passando o outro obstáculo. Você terminou esse obstáculo, lá na frente você vai ter força para pular 2, para pular 3, para pular 4. É assim que nós vivemos. Não, sem deixar o medo nos parar. Ainda que as dificuldades venham, seja no social, no financeiro, no espiritual, no conceito familiar. As dificuldades vêm, mas não deixa isso te parar. Seja para fazer, para todos ou para si. Porque quando nós pensamos no amor de Deus, ele abrangiu a todos. Então, nós temos que abrangir também. E o medo não pode nos parar em fazer aquilo que o Senhor colocou na nossa mão. Às vezes a gente acha que é tão pequenininho, mas pode transformar a vida de alguém, o município, o bairro, o país, o mundo. Mas começa com a sementinha pequenininha. A transformação vem de pequenininha. Uma melancia, quando é plantada, é só uma sementinha. Mas quando ela ramifica, ela dá fruto. Quantas sementes tem dentro da melancia? Então, o medo, a dificuldade, não pode nos parar. Amém. Olha um louvor aí para você louvar lá, viu, Cleice? O verdadeiro amor lança fora todo medo. Amém. E você, Mônica? Mônica, minha amiga, né, tá acompanhando aí todos os nossos projetos. Deixa uma mensagem, por favor. Eu quero agradecer a Deus pelas pessoas que Ele coloca com a gente e tô surpresa, assim, pelo que Ele vai fazer. Porque na hora que ela foi tomada, nossa, me arrepiei. E aí eu percebo, assim, que a gente vai fazendo o que é possível, mas a gente nem imagina do que está por vir. Grandes coisas estão por vir, grandes coisas vão acontecer neste lugar. Eu profetizo para Sumaré. Amém! Então, nós vamos terminar o nosso podcast hoje
cantando esse louvor. Amém. E que grandes coisas venham para o município de Sumaré, para a sua vida, para a sua família, para a sua casa. Em nome de Grandes Jesus. coisas continuem acontecendo e Em transbordando nome de no Jesus. projeto de vocês, para a nossa vida, para a nossa família também. Em nome de Jesus. Amém. Amém, Jesus. Grandes coisas estão por vir, grandes coisas vão acontecer nesse lugar. Jesus, a ti, Senhor, toda honra e glória, Pai. Grandes coisas estão por vir, grandes coisas vão acontecer aqui. Amém. Amém, Jesus. Deus abençoe vocês. Tchau.